Olá, eu sou Adélcio. Olá, eu sou Thaís. E este é o Música Popular em Debate. Música Popular em Debate é um ciclo de entrevistas realizados com pesquisadores que se dedicam ao estudo da música popular. Através dessas entrevistas, esperamos auxiliar na divulgação dessas pesquisas e evidenciar a contribuição que elas trazem. Esse ciclo de entrevistas consiste em uma atividade de extensão da Universidade Federal de São Carlos, organizada e implementada por professores e técnicos do Departamento de Artes e Comunicação desta instituição. A atividade foi criada no primeiro semestre de 2020, durante o período de isolamento social causado pelo coronavírus. Impedidos de nos encontrar presencialmente, decidimos nos conectar por meio de videoconferências com pesquisadores que estudam a música popular, gerando assim um material que possa ser compartilhado com pessoas interessadas no tema. Convidamos vocês a acompanharem este ciclo de entrevistas e a compartilharem suas reflexões sobre os temas abordados por meio dos comentários. Um abraço a todos. Abraços. Para a entrevista de hoje, recebemos Gabriel de Santos Feltran, professor do Departamento de Sociologia da UFSCar. Gabriel é mestre em Ciência Política pela Unicamp, com dissertação sobre movimentos sociais em São Paulo e doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, com tese sobre política e violência nas periferias de São Paulo. É pesquisador do grupo Na Margem, sediado na UFSCar, e do Núcleo de Etnografias Urbanas do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBRAP. Suas pesquisas mais recentes se voltam para os mecanismos de reprodução de desigualdades e violências urbanas, a dinâmica dos homicídios no Brasil e na América Latina, e para estética, política e marginalidade, sobretudo a partir de músicas marginais. Gabriel, um prazer mais uma vez fazer uma conversa com você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Valeu, Adélcio. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer conversar com você, cara. Obrigado mesmo. Obrigadão. Bom, então vamos lá, Gabriel. Você tem toda uma trajetória de formação como sociólogo, trabalhando com etnografia urbana, principalmente no contexto da periferia. Como foi que a música entrou nas suas pesquisas? É legal pensar sobre isso, Adélcio. Eu tenho uma memória de quando eu comecei a fazer trabalho de campo, das primeiras vezes que eu ouvi rap na periferia, e sentia que todo mundo conhecia as letras, menos eu. Então, a primeira, assim, no meu trabalho, eu diria que o rap entrou por uma sensação de estranhamento, e foi o rap primeiro, né? Eu tinha uma formação, eu sempre gostei de música, sempre gostei de música de protesto, né? Seja na MPB, seja quando eu era adolescente, o movimento punk no Brasil era forte em São Paulo, para onde eu fui, né? Então, eu sempre tinha essa coisa que música tinha a ver com política, música tinha a ver com protesto social, e eu estranhei, inclusive, quando, sim, no meu entorno, grupos de classe média, próximos da universidade, começaram a ouvir músicas que não tinham nenhum conteúdo social, nenhum conteúdo político, né? Eu lembro de brincar com os meus amigos que as novas cantoras da MPB só falavam de mel, pólen, girassol, que não tinha mais uma pegada de crítica social, né, de compreensão do que estava acontecendo. Mas nas periferias, ao mesmo tempo, né, enquanto, digamos, na MPB começou a se falar de pólen e girassol, na música de periferia, o protesto era muito presente, né, principalmente com o rap, nos anos 90, quando eu comecei a andar nas quebradas de São Paulo, né? Comecei a fazer meu trabalho de campo em favelas, principalmente. Então, acho que vem dessa sensação de estranhamento. Me lembro de um menino, eu perguntei para ele o que estava acontecendo, que ele estava me contando do envolvimento do primo dele no crime, né? Eu me lembro muito bem, esse rapaz foi assassinado depois,
chamava-se Ricardo. E o primo dele me contando sobre o envolvimento do Ricardo no mundo do crime, né? E eu falei, mas como que funciona isso daí? Ele falou, não, eu não sei explicar, mas vem aqui. Aí ele me levou para dentro de um carro, na garagem da casa dele, e botou uma fita dos Racionais e falou, é isso aqui, ó, aqui você vai entender. Quer dizer, ele próprio entendia o crime a partir da música, né? Da música dos Racionais, que era ouvida massivamente nas periferias de São Paulo, nessa virada, né? Eu comecei a fazer trabalho de campo em 96, 97, né? Você imagina, né? O Sobrevivendo no Inferno é de 97. Então, aquilo estava alucinado, né? A quantidade, a apresentação dos Racionais na MTV, ganhando um monte de prêmios, etc., de 98. Então, é um período em que os Racionais estouram, né? Para o grande público, se tornam um grupo massivamente conhecido, né? Então, isso estava muito presente de quando eu estava começando a fazer trabalho de campo. Eu não conhecia nada, né? Mas todo mundo conhecia, e as pessoas meio que contavam a história delas, do que estava acontecendo na vida delas, chamando para ouvir música, né? Muito interessante. Então, não tinha como não levar em consideração a música para entender o que estava acontecendo naquele período, né? Nas periferias, que eram... A gente vive muito descolado do que acontece no mundo popular, né? Na classe média, inclusive na universidade. Então, naquele momento, isso era muito evidente para mim, né? Enquanto no Brasil a gente estava falando em democracia, né? A consolidação democrática e tal, os caras estavam lançando um livro que chama Sobrevivendo um disco, lançando um disco que chama Sobrevivendo no Inferno, né? Depois de lançar um disco que se chama Holocausto Urbano. Quer dizer, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa a ser compreendida aí, né? E Claro. tinha mesmo muita coisa a ser compreendida. Legal, legal. Então fala um pouquinho mais de quais artistas que você tem, grupos, canções que você tem estudado nessas suas pesquisas. Você já falou um pouco do rap, Racionais, se puder especificar um pouquinho melhor, agradeço. Legal, joia. Então, nos últimos anos, a gente trabalhou muito em equipe, né? Nós temos um grupo de estudos, de pesquisa, e muita gente interessada em muita coisa, né? A experiência desse grupo, eu acredito muito no tripé, né? Da Universidade Pública do Ensino, Pesquisa e Extensão, né? A gente tenta conectar essas coisas. Então, a nossa pesquisa que passa muito pelos temas das marginalidades urbanas, do conflito urbano, né, expresso de diferentes maneiras, né, seja na política, seja no crime, seja na música, seja nas mudanças no mercado, seja nas igrejas. A gente está tentando captar essas coisas de muitas maneiras, e a gente foi vendo que no mundo popular isso já era, isso não começou com o rap, né, nem foi inventado pelo rap, mas a própria tradição oral da nossa cultura popular, né? Então, eu estava falando que a gente trabalha com um grupo, e esse grupo meio que conectou as atividades de pesquisa, de diversos pesquisadores estudando muitas marginalidades, né? Isso foi há uns 10 anos atrás, a gente tinha muita gente estudando rua, muita gente estudando prostituição, estudando crime, estudando adolescentes, famílias de periferia, estudando religião, sobretudo pentecostalismo. Então, isso foi um período muito rico do nosso trabalho, e a gente foi percebendo que em todas essas formas de vida, digamos assim, todas essas formas de vida tinham a expressão oral e, sobretudo, a música como um modo de falar o que se vivia, né? E não só de descrever o que se vivia, mas também de pensar o mundo, né? De expressar modos de visões de mundo, de fato, né?
Então, acho que a gente se dedicou muito ao rap, mas a gente foi percebendo que isso estava presente em muitas outras tradições musicais populares, né? Então, a gente montou um programa de rádio, né, chamado As Margens da Cidade, que os estudantes tocam, para, de alguma forma, canalizar essa discussão, né, essa discussão entre sociologia e música, mostrando como a música ajuda a gente a entender, no nosso caso, que fazemos sociologia urbana, né, como a música ajuda a entender a cidade, né. Eu queria ver, sabe, só perguntar se esse programa está rolando, esse programa de rádio. Tá rolando há alguns anos na Rádio UFSCar, chamado As Margens da Cidade. Os podcasts ficam ficam disponíveis no site do Na Margem, namargem.ufscar.br, e o programa tem sido gravado atualmente. Ele já passou por vários apresentadores, várias fases, em geral estudantes de pós-graduação e de graduação que trabalham juntos, então a gente sempre pensa em algum tema, e desse tema, que músicas podiam ilustrar essa discussão, né? Então, por exemplo, a migração. Então, vai ter uma discussão sobre a migração do Nordeste para São Paulo, desde os anos 40, 50, 60, muito forte, né? A migração nordestina para o Sudeste do Brasil. Então, vamos ouvir vamos ouvir música de imigrante, né? Desde o Luiz Gonzaga, mas o Ednardo, o pessoal do Ceará, o Fagner, e a gente vai vendo como eles pautam o tema da migração, né? E, em geral, a gente vai tentando fazer discussões paralelas ao que se discute na universidade, né? Então, tem muita bibliografia produzida sobre a urbanização de São Paulo, mas essa bibliografia não fala na perspectiva do migrante em geral, né? E a música, sim, fala na perspectiva do migrante. Quais são as expectativas dele, quais são os sonhos, quais são os projetos, o que está na cabeça dele. Isso interessa bastante para a gente, né? E muitos outros temas, né? Muitos outros temas. Gênero, sexualidade, questão racial. Esses dias eu estava ouvindo Secos e Molhados, não me lembro de uma música tão potente do ponto de vista da discussão de raça, né? Quanto aquela do Guarda Belo, né? Uma coisa muito impressionante, né? Muito bonita, chama Assim Assado a música, né? Bom, e aí a nossa ideia é uma ideia meio básica, né? Que a gente não é especialista em nada disso, então isso a gente faz meio por gosto, por leitura, mas a gente sempre tenta entender um pouco a trajetória dos artistas, né? Dos autores, tentar relacionar o que eles estavam vivendo, né? Com as posições desses caras, né? Então, no mundo social, então, sei lá, são filhos de uma classe média branca intelectualizada que estão cantando, ou são filhos de operários brancos que eram uma elite da periferia e que tiveram uma decadência muito forte nos anos 80. Isso é a cara do movimento punk, né? O punk canta a degradação, né, da cidade. Tudo é esgoto, é sujeira, pancada, né? Não se trata de pólen, né? Claro. E girassol. Então, são essas temáticas, elas dizem muito sobre quem está falando, né? Mas, por outro lado, elas dizem muito sobre a época que está sendo, de alguma forma, expressa pela música, né? Então, o sociólogo ouvindo música, ele vai muito para a semântica da coisa e ele meio que posiciona os artistas no quadro social que ele conhece daquele período, né? Então, isso a gente procura fazer muito e a gente aprende muito com isso, né? Então, a gente tem dito que é mais do que, digamos, explicar uma música, o que essa música está querendo dizer, a nossa pegada é tentar aprender com a música, né? Muitas vezes a partir do que a música não diz, mas do que a história do artista diz. Ou do que a relação entre a história do artista, a posição de onde ele fala e a época que ele vive e o lugar que ele vive,
essas conexões nos interessam porque elas trazem muito sentido, né? Então, seja para falar do rap do Facção Central, seja para falar do Adoniran Barbosa cantando o Bexiga, e depois para comparar a visão do Adoniran Barbosa com a visão do Geraldo Filme sobre o mesmo Bexiga, mas um era imigrante, filho de italianos, né? E o outro era um trabalhador, filho de trabalhadores braçais negros, né? Nos anos 40, nos anos 50. Quer dizer, dois caras do mundo popular, Adoniran Barbosa e Geraldo Filme. Dois caras vivendo no mesmo bairro, Bexiga, em São Paulo. Dois caras cantando numa época muito próxima, mas a gente vai olhar para a música de um e de outro, tanto para a parte melódica, né, da música, as melodias, quanto para as letras, para as temáticas, para os conteúdos que estão ali, são coisas muito diferentes, parece que eles são de outro mundo, né? E isso diz alguma coisa para nós sobre a clivagem racial que existia naquele momento no centro de São Paulo, né? O mundo que os negros viviam, que está sendo cantado pelo Geraldo Filme, é um mundo muito diferente do mundo que está sendo cantado pelo Adoniran Barbosa, né? Enquanto o Adoniran não fala de raça e fala de classe, né, o Geraldo Filme fala de raça o tempo todo. Então, digamos, essa estrutura formal da semântica da música nos interessa muito e ela nos ensina muito, né? Eu adoro fazer essas conversas, eu me empolgo, porque daí a gente criou um curso de sociologia urbana em torno dessas discussões, né? Justamente. Fala um pouquinho dela, ainda mais que você já começou a falar dessa articulação entre ensino, pesquisa e extensão, aí você já fala um pouquinho dela para a gente. Legal. Joia. Então, o programa de rádio e as nossas pesquisas, né, ou seja, uma atividade de pesquisa, uma atividade de extensão, nos levou também a pensar uma atividade de ensino propriamente em torno disso. E como eu conheço um pouco mais São Paulo, né, que foi a cidade onde eu nasci, a cidade em que eu vivi boa parte da minha vida e a cidade em que eu estudei, né, com trabalho de campo, eu escolhi para poder fazer esses cruzamentos todos, estudar música de periferia de São Paulo, né? E foi muito interessante como isso, e de algum jeito, nos levou para outros lugares também, ou seja, não são só artistas de São Paulo que foram compor depois do curso de Sociologia Urbana que a gente começou a dar com música, né? Com as músicas. Então, eu organizei esse curso já em... Na verdade, eu era responsável pela cadeira de sociologia, pela área de sociologia urbana no nosso departamento. Um departamento muito pequeno, tinha pouca gente, então a área de sociologia urbana meio que ficou comigo e eu montei a disciplina na graduação e na pós-graduação de sociologia urbana. Quando chegava nos anos 90, eu usava muito rap, sobretudo o rap dos Racionais, né? E, porra, era a aula que todo mundo adorava, era a aula que eu também mais gostava de dar, né? Porque era uma aula dinâmica, que tratava de coisas que muitas vezes os alunos conheciam também. Isso eu estou falando de 2009, 2010, logo que eu entrei na universidade. E aí, digamos, esse pequeno módulo dos anos 90 e depois dos anos 2000, para tratar de Racionais, do conflito urbano, da violência, da emergência do mundo do crime, as matrizes racial, evangélica, bom, tudo isso estava muito presente na música, né? E a gente conseguia discutir isso com relação à literatura, à bibliografia acadêmica sobre o conflito urbano em São Paulo, sobre a urbanização, sobre a história da cidade. Então, a gente viu que dava liga isso daí. Aí, esse módulo pequeno do curso foi crescendo. Então, no ano seguinte, eu já montei 2 aulas, 3 aulas. No outro, eu montei uma parte grande do curso, pensando a partir de um cotejamento, né, da bibliografia com a música sobre determinados períodos, determinados assuntos, determinados temas. E aí era muito legal, porque montamos um documento compartilhado em que a gente punha o programa do curso com as temáticas que a gente ia discutir, né?
e deixava aberto para os estudantes inserirem músicas que tivessem a ver com essas temáticas, né? Então, eu trazia algumas coisas, né? Eu trazia literatura e trazia música, e os estudantes traziam muita coisa, né? Que eles ouviam com os pais, ou que eles ouviam com eles mesmos. Quer dizer, esse curso, para mim, é uma festa, assim, uma alegria ver. A gente, na universidade, nós temos uma grande parte dos estudantes que vem das classes populares, né? Então, muitos e muitos estudantes, ao longo desse curso, vinham me dizer, nossa, essa música que está no programa, meu pai escuta, meu pai adora. Aí você vai ver, daí eu falo, conta aí do seu pai, quem que é? De onde... Não, meu pai migrou do Nordeste nos anos 70, ele chegou aqui e ele ouve Fagner, ele ouve Zé Ramalho, ele adora Luiz Gonzaga, né? Então, e muitas vezes o próprio filho não tinha sacado essa conexão de sentido entre a história do pai e a história do artista que ele gosta e a história das coisas que esse artista canta, né? Que legal. Então, isso E aí, foi muito, muito legal. e aí muitas vezes é na E eu, universidade que esse aluno vai exato. entender a importância de olhar, né, para essa herança que ele traz, cultural que ele traz da casa, né? Exato, perfeito. Inclusive, a se posicionar socialmente, né? A entender, muitas vezes, quem ele é, né? De onde ele veio, qual foi a luta dos pais dele para hoje ele estar na universidade, os pais que jamais pensaram em estar na universidade 30 anos antes, né? Quando eles teriam a idade para ir para uma universidade. Então, esse é um curso que, assim, traz uma experiência muito rica para nós do nosso grupo, né? Eu e os outros pesquisadores que estão ali, em geral pós-graduandos, pós-doc e tal, e os estudantes de graduação ou de pós que se engajam nele. Então, eu achei que isso deu muito certo, né? Foi um curso que deu muito certo. Então, primeiro a música era a leitura complementar, digamos assim, depois a música passou a ser a leitura central, e depois a gente começou a, de fato, ir para todas as décadas, né? Pelo menos as décadas a partir do crescimento importante de São Paulo, né? Então a gente começou a ouvir música dos anos, principalmente dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, e a consistência disso é muito rica. Eu venho dando esse curso há quase 10 anos, né? É uma coisa que eu gostaria muito de escrever, né? Quero muito escrever, digamos, uma história de São Paulo, uma história sociológica de São Paulo, a partir das músicas de periferia, né? Pegando emprestado a perspectiva dos artistas, sobretudo dos artistas que mais tiveram impacto social, né? Porque, claro que tem gênios que cantam coisas maravilhosas, mas para nós interessa muito que esse cara tenha conseguido ter uma repercussão, né? Que ele tenha conseguido falar para um público. Não necessariamente que ele tenha sido um sujeito de massas, né? A gente estava falando há pouco do Geraldo Filme. Ele não é um artista de massa, né? Mas se você for para o mundo do samba paulista e para as escolas de samba paulistas, Geraldo Filme é um gênio, né? É um grande, né? Ou seja, ele falou para um público, mas, sobretudo, ele falou por um público, né? Por um grupo social. Ele, digamos, representou com a sua música ou expressou a vida cotidiana, os modos de pensar o mundo de muita gente. E isso é a história, né? Isso é a história urbana, isso é a história social. Isso nos interessa muito, né? Reconstruir. Então, acho que tem muita coisa que saiu daí. Esse é um curso que daí o ano passado, acabei ficando no exterior, não ofereci, mas esse ano eu já ia dar o curso, aí deu essa enrolada por causa do Covid e tal, mas logo a gente retoma. Que legal. E tomara que saia logo essa publicação, que vai ser bem massa. Já estou ansioso aqui. Pois é, eu quero escrever isso. Quero muito escrever, acho que é um projeto para o futuro aí. Legal.
Tem muito material compilado, muitas playlists, muitas discussões, aulas preparadas, tá? Acho que é um trabalho para se dedicar alguns meses, acho que ele sai, porque o material está todo compilado, as ideias estão muito claras. Eu era Que uma pessoa que legal. não estudava raça, por exemplo, não tinha a menor afinidade, né, com a temática, com as discussões, com a literatura de relações raciais. E a sociologia urbana brasileira tampouco tratou muito da questão racial, né, uma grande lacuna, né? Já a sociologia americana, cidade e raça é uma coisa só, né? Vem o desenvolvimento da discussão, vem junto, né? No nosso caso, não. Mas pelas músicas não tem como, né? Eu comecei a me interessar muito pelo debate racial a partir desses temas que eu estava te dizendo, né? Essa clivagem tão evidente das narrativas que vem do nordestino, que vem do negro, que vem do branco, que vem dos grupos mais intelectualizados e assim por diante. Então, é muito rico, né? Um material fantástico, né? Para pensar e que faz a gente aprender muito, né? Legal. Bom, se eu entendi direito, o repertório que vocês trabalham é um repertório bastante amplo, que abrange, sei lá, desde a década de 40 até períodos mais recentes, né? Então, eu queria que você já falou algumas coisas, mas só reforçar um pouquinho, Gabriel, de qual que é o olhar teórico, a perspectiva teórica a partir da qual vocês trabalham para olhar para esse repertório. Legal. Então, teoricamente, né, o tipo de sociologia que a gente faz é uma sociologia que parte do cotidiano, né? O universo cotidiano é o espaço fundamental da nossa reflexão, né? A gente tem uma leitura teórica que pensa que o mundo, digamos, se constrói a partir das ações dos sujeitos. Evidentemente, essas ações não são livres, né? E a gente percebe, digamos, as balizas, né, os constrangimentos a essa ação, justamente estudando a ação. Eu estou me referindo a uma tradição sociológica clássica, né? O Weber pensava assim, né? Que foi traduzido depois como o individualismo metodológico, ou seja, metodologicamente você parte do indivíduo e das ações do indivíduo, né? Das ações sociais, das relações sociais, para chegar nas ordens legítimas e nas ordens que vão, digamos, estruturar o corpo social, né? Georg Simmel, né? Jorge Simmel é um autor que a gente estuda muito, um autor que parte dessas mesmas premissas, né? Era amigo do Weber. Essa sociologia alemã da virada do 19 para o 20, comecinho do século 20, que se constituiu muito solidamente como uma base fundamental da sociologia europeia e da sociologia americana, sobretudo, né? E chegou no Brasil também muito cedo, já na fundação da nossa sociologia, e que influenciou uma longa tradição. Essa tradição de pensadores, né, de sociólogos, que pensaram teoria sociológica propriamente dita a partir do cotidiano, gerou grandes sociólogos no Brasil. Acho que o Luiz Antônio Machado da Silva, Machado, um dos principais sociólogos cariocas, desenvolveu muito isso no Brasil para pensar a questão urbana, para pensar o conflito urbano. E é uma tradição que não se faz sem pesquisa de campo, né? Então, a relação entre teoria e método para nós é muito direta. Então, se o cotidiano é a nossa matriz de pensamento teórico, nós temos que fazer pesquisa de campo metodologicamente centrada nos cotidianos, né? Nas interações entre as pessoas, nos modos como as pessoas se relacionam, nas representações, significados que as pessoas produzem sobre os modos de vida delas próprios e dos outros. Então, o tipo de pesquisa de campo que casa muito bem com essa teoria é a pesquisa etnográfica, né? A pesquisa de viver os cotidianos onde você quer estudar, né? E, evidentemente, nessa pesquisa também aparece muita música, que, como a gente estava falando, o mundo popular brasileiro é muito musical, né? Aparece muita música romântica, aparece muito pagode, aparece muita música de protesto, do tipo rap,
Parece muita música como funk, que canta o mundo popular, mas já pensado no... Bom, aí o funk é um mundo, né? Mas vai ter vertentes proibidas que vão pensar o funk, vertentes muito comerciais que vão pensar os comportamentos, as figurações mais gerais do que seria a vida esperada do jovem, ou quais seriam os projetos de integração social, né? Quando o cara está falando que ele quer ter uma nave, o que ele está falando do ponto de vista sociológico, né? Ele está dizendo que ele quer ser igual o Playboy, que tem aquela nave? Ou ele está dizendo que ele quer ter a mesma nave do Playboy, mas usar de uma outra maneira bem diferente do que o Playboy usa? Né? O mesmo objeto de desejo, que é aquela Ninja, não sei o quê, 1100, né? Aquela moto super potente, aquilo é para se igualar com a elite brasileira ou é para construir uma outra elite? Né? Que inclusive não é só brasileira, né? Ou seja, quando o Adoniran cantava em ter uma casinha, e quando os meninos em 2010 cantam em ter uma Ninja, né, uma moto 1.500 cilindradas, quer dizer, tem coisas diferentes aí, né? Os projetos de vida, os projetos de integração social, os projetos de estar no mundo dos setores populares mudaram, né? Senão o menino ia estar cantando hoje de ter uma casinha, né? Sim. Se não tivesse mudado. Mas ele está cantando outra coisa, então a gente tem que entender isso daí, né? E é muito bom entender a partir da voz dos próprios sujeitos, né? Será que se o menino do funk cantasse que quer ter uma casinha, ele ia ter 8 milhões de seguidores? Jovens, né? Ou seja, ele está falando para outras pessoas, ele está falando por outras pessoas, né? Então a gente sempre pensa também a locução da música nessas duas direções, né? A direção do interlocutor que ouve, né? Para quem ela é falada, mas também por quem ela fala, né? Quem se sente representado por aquela música, ou seja, quem constrói a sua subjetividade também, quem se subjetiva a partir dessa música. Ou seja, todos esses temas, né, da construção do sujeito e das ações cotidianas do sujeito, e como isso se dá de modos diferentes em cada época, em cada segmento social, em cada classe, isso nos interessa muito. Isso fala muito sobre o nosso mundo social, né? Então, isso é sociologia, de alguma maneira, né? A gente meio que traduz uma sociologia que já existe ali nas representações musicais, digamos, para uma linguagem sociológica mais formal, né? Mas muitas vezes de fato só tradução, né? Que bacana. Por exemplo, eu sou muito fã do Mano Brown. Eu acho que o Mano Brown, em muitos momentos, ele age como um sociólogo, né? Ele produz, ou como um etnógrafo, né? Tem momentos dos discos dos Racionais que ele fala, o show de rap. O show não é o cantor, o show é o pipoqueiro vendendo a pipoca, o pessoal vindo assistir, o rolê, todo mundo aqui, tudo isso compõe o show, né? Isso é a visão típica do etnógrafo, né? Na sociologia. O etnógrafo não vai, descrever tudo aquilo que está em volta, contextualizando aquilo que a gente chama de experiência, né? Que a experiência é o mote, né? De onde sai a nossa sociologia, né? Nessas tradições que eu venho tratando. Então, é uma riqueza impressionante, né? Em alguns momentos é só traduzir o que os autores estão falando, em outros momentos de fato interpretar aquilo e aprender com aquilo e cotejar com a nossa sociologia acadêmica mais formal para produzir uma interpretação mais forte do que a gente tem vivido, né? Mas de todo jeito é uma capacidade de produzir ensaios, né? De ter insights tão grande, né? Usando esse material musical que eu acho que ele deveria ter mais ser mais usado mesmo na nossa produção intelectual.
Que massa, Gabriel. Gabriel, você já falou de várias canções, sugeriu e tal. Você podia indicar uma, que aí depois a gente deixa a descrição no vídeo aqui, a gente deixa a descrição para o pessoal ouvir. Uma música que Ah, pudesse legal. ilustrar um pouquinho, né, essa sua perspectiva teórica e o que você extrai dessa canção dentro dessa perspectiva com a qual você trabalha. Pô, são tantas. Eu pensando agora, assim, a primeira que me ocorreu é Silêncio no Bexiga. A gente falou do Geraldo Filme, né? Geraldo Filme cantou Silêncio no Bexiga ainda nos anos 60, se não me falha a memória agora, né? Silêncio no Bexiga é uma música que ele compôs quando um sambista parceiro dele, chamado Pato Nágua, foi assassinado por aquilo que se chamava Esquadrão da Morte, em São Paulo, né? Principalmente nessas margens urbanas, né? Ou seja, o Esquadrão da Morte era o quê? Grupos, né, de justiceiros ou de policiais que agiam ilegalmente, né? E que, digamos, eram matadores, né? Contratados por uma série de atores que queriam ordenar os territórios, sei lá, o cara é um grileiro que ocupou uma gleba da cidade e aquilo está um conflito enorme, ele precisa matar os oponentes dele para poder ter o controle sobre aquele território que depois ele vai lotear e vai vender, né? Então ele contrata, se ele tem grana, né, se tem poder econômico, ele contrata matadores. Isso aconteceu muito, né, em São Paulo, no Brasil todo, né, no crescimento urbano do Brasil, isso foi muito comum, né, esse recurso à violência para ocupar o território. Ou o cara é corno e precisa matar o que corneou ele, ou o cara foi roubado, descobriu quem foi, vai matar. Tem de tudo, né? Tem de tudo quanto é história. Mas esses esquadrões da morte, em geral, policiais, né? Agindo fora de serviço ilegalmente, são muito frequentes, né, nesse período, né, a partir dos anos 50, 60, 70, 80, no Brasil, muito forte. Em São Paulo, muito presentes até essa época, né? E eles vão deixar de ser presentes quando o PCC se expande nas periferias, justamente atacando esses matadores e tomando o controle, o monopólio da força, digamos assim, da violência. Então, Silêncio no Bexiga, para mim, é uma música que fala muito cedo desse processo, perto da bibliografia, né? A literatura sobre os justiceiros em São Paulo é uma literatura dos anos 90 para 2000, né? E escassa, pequena. E ali já está, né, na música, se eu não me engano, já nos anos 60. Agora precisava checar a data exata de Silêncio no Bexiga, mas é uma canção linda, né? Um samba triste que conta a ideia, essa morte, né? A morte do Pato Nágua, desse sambista do centro de São Paulo, né? Então, pô, lembrei dela porque nessa letra, né? Além da beleza da música e da homenagem pro parceiro, né? Que é algo também que faz a gente entender como esse universo comunitário popular se constrói, né? Como a ideia de irmandade, a ideia de ter uma parceria é importante na consolidação dos laços, né? Mas isso também fala muito sobre, digamos, a gestão da violência urbana e a produção da ordem urbana naquele período, né? Então, nesse caso, pelo que o Geraldo Filme fala num ensaio, num programa ensaio, que saiu na TV Cultura, tratava-se de uma história de corno, né? Um policial, o parceiro dele tinha pegado a mulher de um policial, pelo jeito, né? Essa é a história que ele conta. E esse policial, com outros homens, assassina, né? O Pato Nágua. E aí tem na letra coisas muito interessantes, né? Porque é uma música que fala muito cedo, né? Desses homicídios, né? Dos homicídios cometidos por esquadrões da morte, mas ao mesmo
tempo tem um verso que fala, e aí, e assim, um fato repete de novo. Sambista de rua, artista do povo, e foi mais um que parte que foi sem dizer adeus, ou algo assim, né? Então, ele está contando um fato que para nós é novo, mas ele diz, e assim o fato repete de novo, né? E assim, essa morte no mundo popular já estava silenciada e já era repetitiva, digamos assim, ainda nos anos 60, né? Imagina como seria cantar isso num Brasil que naquela época devia ter 10 mil homicídios ou menos por ano, e hoje tem mais de 60 mil. Então, claro que a população aumentou também, mas evidentemente essa questão da violência urbana, né, se tornou muito mais grave a partir dos anos 90, né? Está falando muito antes disso, de uma experiência que no universo negro já era repetitiva, né? Do homicídio silenciado publicamente, digamos assim, né? É uma letra maravilhosa, uma música incrível e uma história muito, muito interessante para entender a cidade de São Paulo também. Que legal, excelente Lembrei indicação. dela, cara. Não, com certeza. Aí só para retomar coisas que você falou e que a gente também conversou em outros momentos, você fala um pouco desse distanciamento, né, que é a nossa academia, que os nossos intelectuais, que nós temos muitas vezes dos setores mais populares, né? E aí, essa canção é mais um exemplo disso, né? De que ela antecipa temas que a sociologia veio tratar depois, é isso mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso é uma. Quando a gente trata no nosso curso das temáticas que são emergentes no mundo popular e que a gente não tratava naquele momento, a gente vê assim um intervalo de 10, 15 anos de diferença, uma coisa impressionante, né? Então, a Fórmula Mágica da Paz foi cantada pelos Racionais em 1997, né? Os primeiros trabalhos sobre a redução dos homicídios em São Paulo, por meio do PCC, etc., são de 2006, 2008, né? Então, a gente tem 10 anos aí de diferença entre o que está cantado na música e o que vai aparecer na análise social lá na frente, né? E são muitos os exemplos, né? A literatura sobre migração nordestina para São Paulo é uma literatura dos anos 60, né? Só que o Luiz Gonzaga está cantando essa migração nos anos 40, né? Então, tem muita, e está se construindo, inclusive, como nordestino, né? Ele começa a carreira, ele não é nordestino, mas ele vai se construindo como nordestino em São Paulo, né? Ele não é, eu digo, do ponto de vista identitário, né? Como ele se apresenta, como ele se mostra. Ele, no começo da carreira, não está vestido, né, de lampião, mas ele vai se vestir aos poucos na medida em que ele vai construindo e se construindo como nordestino na diáspora, né? Narrativas do Gonzaga também mostram que ele sequer tocava, né, no princípio, música nordestina, né? Ele veio para o Rio de Janeiro e tocava tango, por exemplo, né? Tem umas narrativas que mostram isso. Exato, sem dúvida, né? Então, os espaços que se abriram para ele eram os espaços de representar um grupo, né? E ele se torna um grande representante de um grupo que, naquele momento, só aumentava nas cidades, né? Que era o migrante nordestino. Então, evidentemente que as pessoas vão gostar mais quando ele canta o Nordeste do que quando ele toca tango, né? E aí, uma coisa alimenta a outra, né? Mas eu acho que são milhares de possibilidades interpretativas e elas também acho que fazem bem para a sociologia numa época que tem se construído como muito objetivista, né? Para não dizer positivista, né? Então, a possibilidade de ouvir, de sentir, de pensar junto com o sentimento, de trabalhar a subjetividade e objetividade em relação, de trabalhar o ensaio, né? Essa tradição ensaística do pensamento, para além de apenas gráficos e tabelas, etc., que são muito legais para outras coisas, né? Mas é algo que faz muito bem, que areja também a vida intelectual, né? Eu acho importante.
Eu falo muito isso para os meus estudantes, né? A gente tem que aprender a lidar com dado, com número, tem que aprender a ser objetivo, mas a gente tem que, não pode deixar de captar os sinais que a vida social oferece diariamente, né? Então, pô, adoro. Que legal. Pegando o gancho nisso, o que você acha, então? Você já falou, mas de novo, só para reforçar, sua fala já traz tudo que eu queria perguntar, é incrível. Mas assim, só para você marcar bem, assim, o que você acha, então, da importância de se estudar a produção musical para a compreensão da sociedade brasileira? Eu acho que se a gente quiser ter outras perspectivas, para além das perspectivas já dominantes no debate público, a gente não pode só contar com a linguagem escrita, né? O mundo social ele tem muitos modos de ser lido, muitos modos de ser visto, né? O modo dominante sempre foi o das elites letradas, digamos assim, né? Do Estado e daqueles que estão por trás do Estado, digamos assim, né? Os grandes fazendeiros, os grandes proprietários, os grandes industriais, depois os grandes empresários, e hoje o capital internacional e assim por diante. Esse mundo dominante, esse mundo se expressa a partir da lei, né? A lei defende os interesses que eles conseguem fazer passar a partir de documentos oficiais, a partir da programação oficial das grandes empresas de comunicação e assim por diante, né? Mas isso não esgota o mundo, né? Há muitas outras narrativas que precisam ser levadas em conta se a gente quiser entender o universo social com alguma acuidade, né? Fazer boa sociologia. E eu não tenho dúvida que o mundo popular é um ótimo lugar para a gente entender a sociedade, né? Digamos, os espaços marginais são muito bons para compreender. Não é à toa que tantos intelectuais têm trajetórias de vida marginais, né? Ou judeus, numa época de muito antissemitismo, ou grupos homossexuais em época de muito preconceito, de muita segregação, ou intelectuais negros, mulheres que fundaram o feminismo e trouxeram e modificaram a teoria social a partir de uma visão feminista. Digamos, o universo social sempre é muito bem analisado pelas margens, né? E os setores populares, até pelo menos os anos 90, eu diria até os anos 2000, não estavam inscritos no nosso mundo letrado, né? A primeira vez que os pobres e os negros ganham dinheiro para valer no Brasil é nos anos 90, né? Muitas vezes com mercados ilegais, né? Dinheiro grosso mesmo nunca tinha caído na mão dos pobres, né? Você não tinha constituído nenhuma classe média, muito menos uma elite negra, né? Por exemplo. Então, mas esses caras estão pensando o mundo, né? Esses caras estão vivendo e estão pensando e estão analisando o mundo. Como que eles expressam essa análise do mundo para os seus pares e pelos seus pares? Muitas vezes é a partir da música. Então, se a gente quiser ter essa visão contemplada numa análise sociológica, é muito mais fácil ter pela música do que ter pelo livro. O que não quer dizer que a análise do livro seja pouco importante, ela também é muito importante, mas ela tem ela parte de um outro lugar, né? Eu acho que a música, para mim, assim, falando de uma coisa que eu ainda não falei tanto, né? Mas acho que a música tem essa capacidade, né, de trazer para o mundo intelectual perspectivas, né, pontos de vista, olhares que não estavam ainda presentes. Perfeito. Obrigadão, Gabriel. Acho que a última pergunta, na verdade, é abrir um espaço aqui para você deixar indicações de textos ou da sua autoria, dos seus orientandos, trabalhos que você tem aí que possa interessar o pessoal que está assistindo essa nossa conversa. Então, estou abrindo espaço aí para você falar do seu trabalho, dos trabalhos que você tem visto que são relevantes e que estudam mais ou menos nessa perspectiva. Indica aí para a gente, fazendo um favor. Olha, uma coletânea do trabalho do nosso grupo nesse tema foi organizada pelo Giordano Bertelli,
que hoje é professor do Instituto Federal de São Paulo, e por mim, e tem trabalhos muito legais nessa mesma pegada, assim, de tentar entender, né, a partir da estética periférica, né, o conflito urbano de modo mais geral. Esse livro se chama Vozes à Margem, foi publicado pela editora da UFSCar, organizado pelo Giordano Bertelli, e por mim. Mas tem vários outros trabalhos que são muito influentes para nós, né? O trabalho do Derek Pardue, Pardue, é um trabalho que eu gosto muito. O Derek, um antropólogo um antropólogo americano que dá aula em Aarhus, na Dinamarca, e que conhece muito as periferias de São Paulo, conhece muito mesmo, faz muitos e muitos anos, faz trabalho de campo nas periferias, conhece demais a nossa produção estética, digamos assim, e também uma figura muito legal. Então, o trabalho do Derek é um trabalho que eu também sempre li, sempre me inspirei muito. Eu acho que o Henrique foi estudante aqui na UFSCar, hoje faz doutorado nos Estados Unidos, sempre estudou os racionais, tem um trabalho de mestrado muito bonito, também chamado Evangelho segundo Racionais, discutindo as matrizes do pensamento estético, né, e político dos racionais, sobretudo a partir da ideia de que os racionais estão construindo como se fosse uma escritura da periferia, né, uma escritura moral das periferias, muito interessante, muito bonito. Tem muito trabalho, agora me fogem outros, mas esses sempre foram muito influentes para mim. Tem muitos trabalhos muito legais sobre, né, trazendo contemporâneos, assim, trazendo coisa nova para o nosso debate, né? Me lembrei agora também de um rapaz chamado Luiz Eduardo, maranhense, estudou o funk proibido do Maranhão, das facções maranhenses. Na verdade, depois expandiu isso para o Brasil todo. Tem um trabalho de uma autora chamada Luciana Moretti, também sobre o funk, pensando a ideia de representação no funk. Bom, tem muitos autores, tem coisas muito... Tem muita coisa boa que foi produzida recentemente e que faz pensar muito sobre essas relações entre música, sociologia, antropologia. Você estava falando da pesquisa do Alexandre, esqueci o sobrenome. Obrigado a você. Eu estava falando do Alexandre Barbosa, que não estudou a música, mas estudou os circuitos dos pichadores, né? A pichação. E como ler os muros, né? Ler os muros pichados. Tem tantos trabalhos. Tem a Carla Matos, tem Nossa, tem trabalhos muito bons, trabalhos muito bons que foram produzidos, né, nesse período do nosso grupo, que me ajudaram muito. Legal, Gabriel. Bom, acho que é isso da minha parte. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, mas eu quero agradecer bastante aí você, da paciência de estar aqui com a Não, cara, gente. quero acrescentar. Era bom continuar conversando disso sem nenhuma interface, né? Poder só pensar esses assuntos é muito bom. Beleza, então tentamos marcar próximas conversas assim que a situação permitir, para que a gente possa estar presencialmente aí juntos, trocando ideia. E obrigado aí da colaboração, viu, Gabriel? É sempre um prazer falar com você, viu? É sempre um prazer te ouvir, acima de tudo. Obrigado você, Adelso. Muito legal. Valeu, igualmente, cara. Sempre um prazer. Valeu, um Manda abraço. aí depois, quando ficar pronto, para a gente poder ir acompanhando o trabalho de vocês, divulgando aí. Perfeito, pode deixar. Um abração, viu? Valeu, cara. Tudo de bom, viu? Valeu. Obrigado aí. Obrigado, tchau, tchau.